Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado. Isso é fundamental. Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, porque os bancos digitais eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana. Essa que é a verdade. O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? E o cara não precisa de dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal, não é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam dividendo semestral, eu tenho que ter a metade. E esse o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações, porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco sendo bem remunerado também. É a única trajetória, não existe outra. Então o importante é você investir naquilo que gera resultado. Isso é fundamental. Eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja um sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o resseguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então eu costumo dizer o seguinte: quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e ao longo do tempo alguém foi e fez uma auditoria, tá certo? Descobriu um monte de coisa errada, republicou e refez todos os balanços e a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema, tá certo? Um problema que era um problema de sinistros. Nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro, porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir, entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço
da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço ele é irreal por causa de um mecanismo irreal também. Tem um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair, mas o setor de aviação ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? É a ANAC, é o preço da passagem, é o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção, também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico, turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Os shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado.